Deus está falando aí? Hoje vai tudo em Isaías. Olha o que ele está falando aí no livro de Isaías 61. Olha o que Deus está falando para a gente. Ó. Lá no livro de Isaías 61, Jesus está falando assim: a salvação é proclamada, é isso? Aí ele está dizendo: o Espírito do Senhor o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Vamos dar uma paradinha aqui. A palavra de Deus, como eu sempre prego aqui na igreja, está escrito o seguinte: que a palavra de Deus é boas novas de salvação. O que significa boas novas? Boas novas significa que... Obrigada, senhor. Eu esqueci de assim. Boas novas significa boas notícias. E Jesus, ele nos chamou, ele nos escolheu para andar com ele, né? E Jesus não tinha a intenção de chamar a gente para a gente ficar sofrendo, entendeu? Ou ficar pior do que estava no mundo. E hoje as coisas não acontecer, a pessoa ficar sofrendo aqui parado. Não. Deus chamou a gente para as boas novas. Boas novas é que Deus quer abençoar o casamento, Deus quer abençoar na prosperidade, Deus quer abençoar na saúde, de todas as áreas. Mas muitas das vezes, é isso que eu queria pregar hoje. Pastora, por que Deus chamou a gente para as boas novas, mas às vezes as boas novas não acontecem? Às vezes eu vejo a pessoa falar: estava na igreja, mas saí da igreja, estava difícil, não acontecia nada. E por que as boas novas não acontecem assim na vida de algumas pessoas, não é todos? Entendeu? Tem algumas pessoas que acontecem uma nova, outras não. Mas por que não acontece essas boas novas se Deus está prometendo que Ele disse que foi ungido para pregar boas novas aos mansos? Primeiro fato é que nem todos aceitam as boas novas. Né? Ele está falando os mansos, porque a pessoa tem que ser humilde para aceitar boas novas. Tem pessoa que não aceita, ela acha que já sabe o que está fazendo, e ninguém tem que se meter na vida dela, e fica meio como cara, ela não aceita as boas novas, não aceita conselho. E o segundo lugar, Deus prometeu ouvir as nossas orações. Ele até disse assim, ó: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. É uma promessa que ele fez: invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Pastora, por que às vezes a gente invoca Deus, ora, e parece que Deus não está ouvindo? Então é o que eu queria explicar. Deus tem as boas novas, Deus quer nos ajudar, prometeu nos ouvir. Só que tem uma coisa que atrapalha Deus de ouvir e de agir na nossa vida. A gente vai voltar então no Isaías 61. Você entender por que as boas novas não estão acontecendo, ou por que parece que Deus não ouve. Tem uma situação que, se a pessoa tiver, Deus não pode ouvir ela. Não é que ele não quer, é por causa da santidade dele, ele não consegue ouvir. Aí a pessoa fica sem resposta e as boas novas não acontecem na vida da pessoa. Lá no Isaías 59, a gente está 51, 61, agora vamos voltar lá para 59. A única coisa que impede Deus de ouvir uma pessoa, porque às vezes eu estou orando, não é possível. Que não, Deus não me ouve, não acontece nada na minha vida. Mas aí é a hora da pessoa vasculhar. Tem coisa que a pessoa precisa ser perseverante, orar mais um pouquinho. Mas tem coisas que pode ter alguma coisa na vida da pessoa atrapalhando Deus de ouvir ela e das boas novas acontecerem. Aí ele está falando aqui, ó, Isaías
Ele está falando assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Né? Poxa, por que o Senhor não me salva? Por que o Senhor não me tira dessa situação? Ele está falando: a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Não é isso? Nem agravado os seus ouvidos. E às vezes a pessoa não entende por que Deus não me ouve. Nem agravado os seus ouvidos para não poder ouvir. Não é isso? Aí ele está explicando o que está acontecendo. Por que a pessoa está clamando, não tem resposta. Ele está falando: mas as vossas iniquidades, que são os pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. É porque às vezes a gente lê isso aqui, a gente não dá muita bola assim, o que Jesus está falando. A gente precisa abrir o coração para entender o que Deus está falando. Porque às vezes você fala: faz separação entre vós e o vosso Deus, mas isso é só em separar a gente de Deus, isso é uma coisa séria. Porque você imagina uma pessoa com Deus, o maligno já tenta atacar ela e a família dela. Imagina uma pessoa separada de Deus, misericórdia. Aí o bichinho vai fazer a festa. E a pessoa não está, a pessoa está longe de Deus. Junto com Deus, já temos batalha, demônio já tenta, imagina longe de Deus. Entendeu? E ele está falando aqui, não é que os meus ouvidos estão agravados, ou eu não posso salvar, não é isso. Seus pecados, as vossas iniquidades, está fazendo separação entre vós e o vosso Deus. Aí está falando: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Vamos dar uma paradinha para a gente entender. Ele está falando: os pecados, nossos pecados, encobrem a gente. Deus não consegue ver nem ouvir a gente. Mas por quê? Porque o pecado é como se fosse um paredão na nossa frente. E impede Deus de ver e de ouvir. Você vê que quando o Adão e Eva pecou lá no paraíso, Deus todo dia vinha e encontrava com ele no jardim. No dia que eles pecou, Deus não achou eles. Onde estavam vocês? Entendeu? O pecado, Deus não conseguia mais ver eles por causa do pecado. O pecado entrou na frente. Então, ele está explicando aqui por que às vezes a pessoa ora, depois pensa que não tem resposta. Aí ela tem que vasculhar a vida dela, entendeu? Para ela ver se ela não está cometendo alguma coisa que é um pecado. E às vezes a pessoa pensa: não, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não cheiro. Mas não é só isso. Você julgar alguém é um pecado, você ter ódio de alguém é um pecado, você odiar é um pecado, você mentir é um pecado, entendeu? Tem outras coisas, julgar os outros é um pecado, tem outras coisas que é pecado. O homem ou a mulher lá casado e acaba desejando outra pessoa, esse é pecado, esse é adultério. Jesus falou, né, que o homem ou a mulher, quando ele é casado, se ele só olhar para outra mulher e desejar ela, ele já cometeu o adultério no coração dele. Entendeu? Então, às vezes, tem até pensamentos que são pecados. Pensamentos pecaminosos, aquilo é pecado. E a pessoa fica ali batendo naquela tecla, ali pensando umas coisas que não deve. Entendeu? Então, isso tudo é pecado. Então, a gente tem que vasculhar a nossa vida. Poxa, como é que está a minha vida com Deus? Será que eu não estou em pecado? Que está impedindo Deus de me ouvir? Está impedindo as boas novas de acontecer? E essa palavra aqui, isso é uma palavra muito abençoada, gente. Porque às vezes a pessoa vem na igreja: mas aí tudo é pecado. Deus não está querendo julgar nem condenar ninguém. Deus está querendo ajudar para a oração da pessoa ser atendida. Porque eu, quando vou orar, eu vasculho a minha vida, vasculho meu coração, para ver se eu não deixei de perdoar alguém, se eu estou chateado com alguém. Que a Bíblia diz, né? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se eu não pequei, sei lá, eu julguei alguém, ou falei alguma coisa que não devia, eu começo a vasculhar a minha vida. E o que eu acho
acho, eu peço perdão. E o que eu não acho, eu falo, Senhor, se tem algum que eu não sei, não lembro, o Senhor conhece meu coração, como Davi, né? O Davi disse assim: quem pode entender os seus próprios erros? Julga-me, busca-me, são ocultos. Tira de mim aqueles que eu não vejo. E Deus ajudou lá o Davi, né? Tirou dele. O orgulho pode ser pecado. Às vezes a pessoa se sente melhor do que o outro, mais santo do que o outro. Entendeu? Isso é um pecado. Então tudo isso a gente tem que, né? Porque o orgulho é um pecado. Que a palavra de Deus diz que Deus, ele dá graça aos humildes e resiste o soberbo, que é aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa marrenta, que não ouve ninguém, entendeu? Só ela está certa, só ela que é melhor do que os outros. E o racismo é um pecado, entendeu? O racismo é um pecado. Aí deixa eu perdoar, pode pobre, pode preto, mas isso tudo é pecado. Porque Deus ensina a gente não fazer acepções de pessoas. Nós temos que amar todos e orar. Deixar de orar é um pecado. Que Jesus falou lá no Timóteo, né? Ademoeste, hoje, fazeis orações e súplica por todos os homens. Então nós temos que orar. Teve até uma pessoa que me ligou um dia desse e falou assim: pastor, eu queria pedir um conselho. Eu falei: é pecado a gente orar pelos outros? Eu falei: como assim? Não, porque falaram para mim que eu não posso estar orando pela vida dos outros, senão aquele mal da vida dos outros vai pegar em mim, porque as setas da vida se metiam. Eu falei: irmão, presta atenção, você está em pecado se você deixar de orar. Porque é o dever de todo cristão orar por todos. Jesus mandou você fazer. Se Deus está mandando fazer oração por todos os homens, se você não fizer, você está pecando. Ah, é? Eu falei: é. Então, é porque disseram, eu falei: irmão, fica o que Jesus disse na Bíblia. Se você for olhar para o que os disseram, você vai ficar doido. Eles dizem tanta coisa e vai olhar e nem leram na Bíblia. Aí olha só, o laço que esse irmão ia se meter, entendeu? Você deixa de orar e ele está pecando. Então, tudo isso a gente tem que observar. Então eu fico vasculhando a minha vida. Eu fico vasculhando. E quando eu oro a Deus que o negócio não acontece, tá certo que tem coisas que a prova da nossa fé é paciência. Tem coisas que demoram um pouquinho mesmo. Você tem que ter paciência, e orando, esperando o Senhor que vai acontecer. Mas às vezes não é isso, às vezes trava tudo. Você ora, meu Deus, não é possível. Aí você tem que procurar, entendeu? Deixa eu pensar direitinho aqui. Eu até pedi ajuda de Deus, porque o Davi pediu: Senhor, expurga-me, tu mostra para mim meus erros. O que eu estou fazendo que eu não estou vendo? E Deus mostrou para o Davi. Que às vezes o demônio ele põe uma cegueira na pessoa. A pessoa errar e não vê o próprio erro. Aí a pessoa enxerga o erro de todo mundo, menos o dela. O problema é esse, entendeu? Ela fica errada na sua frente. Você sabe que ela está errada, mas ela não enxerga. Porque o diabo põe aquela cegueira na pessoa. Então, a gente tem que orar a Deus. Eu peço muito saber: Deus, esse diabo está me enganando, eu estou fazendo alguma coisa errada que eu não estou vendo, me mostra. Porque o Senhor sabe. Entendeu? Então Deus ajuda a pessoa, mostra: isso aqui, ó. E você vai lá sozinho, você não consegue, você tem que pedir força a Deus. Você ora a Deus, pede força a Deus. Ele livra você daquele pecado. Aí o acesso está livre. Se limpou o pecado, aí o acesso está livre. Aí você pode falar com Deus, Deus vai te ouvir, Deus vai te ver, Deus vai operar na sua vida, entendeu? Mas você tem que tirar a pedrinha que está atrapalhando. Então, esse é um dos motivos de, às vezes, a pessoa não tem resposta de oração e as boas novas não estão acontecendo. Tem que pedir a Deus força, para pedir a Deus para você ver aonde está o erro e se consertar. A incredulidade também é um pecado. Você deixa de crer em Deus para crer em outra coisa. Um exemplo assim: Jesus disse que pelas feridas de Jesus você já foi sarado. Você deixa de crer no Deus para crer no que o doutor está falando. Por exemplo, Jesus disse que você não tem doença. Pelas feridas dele você já foi sarado, mas o doutor está dizendo que você está com câncer. Um exemplo. Aí você: não, mas eu estou com câncer. Porque se o doutor disse, quer dizer, você descreu da palavra de Deus.
É como se fosse assim, Jesus é mentiroso, então. Entendeu? Jesus mentiu quando ele disse que pegou suas doenças. Então isso também é um pecado, porque você está pulando por cima da palavra de Deus. Você está crendo mais no homem do que Deus, que não pode mentir, entendeu? Ah, pastor, mas essa doença está lá atacando. Isso é um espírito. Um espírito de enfermidade. Então você vai lutar com ela com as armas espirituais. Você vai orar a Deus, vai clamar a Deus, vai ver se não tem alguma coisinha, uma brechinha entrando para causar aquilo ali. Tampa a brechinha e ora a Deus: Senhor, o Senhor já me deu saúde, seus feridos eu já fui sarado. Você vai chegar diante de Deus, exigir, orou, limpou seu coração, tirou lá o pecado, exige que aquele mal saia e você vai ser curado. Glória a Deus. É isso, que às vezes também a pessoa chega para orar a Deus, para Deus livrá-la de uma doença, mas ela joga a praga, ela mente, ela odeia, ela está no pecado e quer que Deus livre ela daquilo ali. Se a enfermidade é espiritual, para se ver livre daquilo ali, então tem que se limpar do pecado, para chegar perto de Deus livre. Aí sim, aí Jesus vai botar a mão lá, que a enfermidade vai sair, entendeu? Porque... Vou dar um exemplo. Nem toda doença é isso, gente. Nem todas. Às vezes tem doença que é um ataque do maligno mesmo para ver se consegue parar você. Entendeu? Ver se consegue te atrapalhar a sua vida com Deus. É um ataque de Satanás para tentar, te parar. Mas existem doenças que têm origem, como por exemplo, a doença de Miriam. A Miriam tinha uma lepra. Ela adquiriu lá uma lepra. Só que a lepra que a Miriam teve, estava bem claro lá dizendo que não era por causa do tempo do sol, foi por causa do pecado dela contra Moisés. Aquilo ali tinha um motivo. Tinha um pecado, uma brecha que a Miriam deu, o diabo foi lá e botou uma doença nela. Porque ela pecava contra um ungido de Deus. Uma pessoa de Deus, que isso também é um pecado. Às vezes a pessoa não leva muito a sério, não acredita muito nisso, entendeu? Hoje em dia, infelizmente, a gente vê que as pessoas não estão mais respeitando os ministros, os pastores, as pastoras, e isso aí causa um problema, porque a pessoa vai mexer com uma pessoa de Deus. E a Miriam, a lepra da Miriam, o problema era esse. Ela falou mal de Moisés. Ela e o Arão falou mal de Moisés por trás. E às vezes a pessoa fala mal de um pastor, de uma pastora por trás, entendeu? Julga. Aí, entendeu? Aí acaba acontecendo uma brechinha no demônio. Tem que fechar essa brechinha. E lá no livro de... Vamos lá. No livro de primeira epístola de João, pastor, se eu orei a Deus me deu verdade, eu percebi que eu estou no erro, eu percebi que eu estou no pecado. E Deus não está me ouvindo mais porque eu estou no pecado. O que eu faço agora? Primeira epístola de João. Olha o que ele está dizendo aqui. Tem jeito, né? Deus quer abençoar todos, gente. A vontade de Deus não é que ninguém fique no pecado, sofrendo, cunhanhado. Nada disso, entendeu? Que as coisas dêem tudo errado. Não. A vontade de Deus é que todos sejam abençoados, que todos venham para uma área onde Deus pode abençoar, onde você vai ter saúde, você vai viver bem, você vai comer bem, as coisas vão funcionar, mas essa área, que área é essa? Fora do pecado e dentro da palavra. Glória a Deus. Aí olha o que está escrito aí, ó. João 1. João 1, lá no versículo 9. Glória a Deus. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. João 1, versículo 9. Ah, pastor, mas todo mundo peca, irmão. Todos nós podemos errar, pecar. Só não podemos permanecer naquele pecado. Eu estava lembrando um dia aí, o Davi, Eu preguei muito sobre Davi. O Davi, ele pecou, que ele cometeu lá o adultério com a Batseba. Ele errou feio, ele pagou um preço muito alto por causa daquilo ali,
Aquela mulher era uma mulher casada, bebida para ele. Ele cometeu adultério, ele pecou. Só que quando o profeta Natan foi repreender ele, ele se arrependeu, gente. Entendeu? Ele se arrependeu, foi lá, se humilhou e ele pediu perdão a Deus e não fez mais. Quer dizer, ele pecou, mas ele não permaneceu no pecado. Entendeu? Agora, se o profeta Natan foi lá, repreendeu ele e ele continuasse adultério, quer dizer, ele continuava no pecado, ia dar ruim do lado dele, ele estava insistindo no erro. Como Saul, quando Samuel foi repreender ele, o profeta Samuel, ele não aceitou. Aí deu ruim para ele, ele insistiu, ele quis ir até o fim do pecado. Entendeu? Agora o Davi não, o Davi se arrependeu. Então, errar, pecar, todos nós erramos. Mas permanecer naquele pecado é outra coisa. Se você sente que você errou, que você pecou, imediatamente você tem que chegar até Deus. Senhor, eu preciso do Senhor. Me perdoe e me purifica disso, tira isso de mim. Você tem que sair daquela área do pecado, que abandonar aquele pecado. E muitas das vezes pedir perdão é fácil. Agora abandonar o pecado às vezes é mais difícil. Aí você não consegue sozinho, você tem que pedir força a Deus, tem que estar orando a Deus, Senhor, eu não quero, faz eu tomar nojo disso, até você sentir que você não saiu dali. Aí as coisas começam a dar, porque aí você abandonou aquilo ali, acabou aquele pecado, morreu. Aí ele está dizendo aqui, ó, primeira epístola de João 9, 1, versículo 9, ele está dizendo assim: se confessarmos os nossos pecados, você pediu a Deus para te mostrar, Deus te mostrou, então agora eu vou confessar para Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Olha só que porta de saída, né? Às vezes Deus não está ouvindo, não está acontecendo nada porque está em pecado, mas quando você confessa, Senhor, eu errei, eu não era para ter falado isso, me liberta, eu perdoo aquele pensamento sujo que eu pensei, foi sujo mesmo, mas o Senhor limpa isso no meu coração, entendeu? Você tem que pedir perdão se eu julguei o filho de fulano, se eu, sei lá, se eu falei mal de alguém, entendeu? Se eu peguei lá com o meu pastor, minha pastora, entendeu? Eu julguei meu pastor, minha pastora, eu tenho que pedir perdão a Deus, ou meu vizinho, sei lá, xinguei meu marido, não sei, xinguei o cachorro, qualquer coisa que você fez que você percebe que aquilo está errado, você vai falar com Deus, eu fiz isso. E às vezes tem gente que pensa que chegar lá, Senhor, perdoa meus pecados. Não é assim não. Senhor, eu fiz isso foi mal diante dos teus olhos. Sei que isso é um pecado, não era para mim perfeito. Você tem que confessar, entendeu? Mas eu preciso da sua misericórdia, do seu perdão. Se aí ele até lembra, ele lembra quando o Senhor disse que se eu for confessar, se o Senhor ia me perdoar, então me perdoa, tal, entendeu? Chegar para Deus. Aí ele está dizendo, e purificar para me perdoar, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos dar uma paradinha aqui? Aí está falando, o Senhor falou que é fiel para me perdoar dos pecados e purificar de toda injustiça, que é todo pecado. Quer dizer, tem gente que confessa o pecado, mas não pede a Deus para tirar ele. Aí daqui 5 minutos a pessoa está fazendo de novo. Aí o marido entra de novo na vida da pessoa. E quer dizer, as coisas não mudam. Então, quando a pessoa tem um pecado, ela tem que pedir perdão, pedir a Deus. Senhor, faz eu tomar nojo disso, tira isso de mim. Não deixa mais eu olhar para isso, eu desejar isso, eu pensar nisso. Eu tenho que pedir a Deus, tira isso de mim, lava disso. E aí Jesus vai ouvir, tá bom. Daqui a pouco você for perceber, você não está mais praticando aquilo ali. Você não quer nem saber daquilo, você toma nojo. Porque Jesus tirou aquilo de você. Não adianta, vamos supor assim um exemplo. Eu sei que Jesus já deu saúde. Mas vamos supor que você esteja... vamos botar assim, vamos botar com dente, né? Tem pessoa que está com o dente estragado na boca. E esse dente está inflamado.
Hã? E você foi lá no dentista e ele disse: ó, você vai ter que arrancar esse dente. Você ainda não arrancou. Aí o dente dói, você vai e toma dipirona. Aí o dente dói, você toma dipirona. O dente dói, você toma dipirona. O que vai acontecer com ele? Vai só minimizando a dor, minimizando a dor. Mas não acabou o problema, o dente continua ali. Você está entendendo? Enquanto o dente continuar ali, o problema é o quê? O dente. Não, então, enquanto o dente estiver ali, o problema está ali. Você vai tomar o dipirona, mas vai. Os problemas só vai acabar o dia que você for lá e arranca esse dente, por favor. Tirou o dente, acabou o problema. Não é? Enquanto ele estiver ali, então não vai adiantar você ficar só tomando comprimidinho. Você vai tomar comprimidinho a vida toda e o dente está lá incomodando. Você tem que arrancar, tirar o mal pela raiz. Entendeu? Então, assim é o pecado. Não adianta só ficar pedindo perdão a Deus. Senhor, me perdoa o pecado. Senhor, perdoa o pecado. Mas o pecado está ali. Entendeu? Aí a pessoa pede perdão, daqui a pouco está fazendo de novo. Pede perdão, quer dizer, o pecado que saiu. Foi só que ela minimizou ali na hora ali, pediu perdão, tá, daqui a pouco voltou de novo. Então, esse pecado tem que ser arrancado pela raiz. É onde a pessoa tem que pedir o perdão e pedir a Deus: Senhor, me purifica, tira esse pecado de mim. E aí você está livre daquilo ali. Acabou o problema. O que estava causando mal na vida da pessoa, porque o pecado afasta de Deus, atrapalha Deus de ouvir, tirou o mal pela raiz. Aí as coisas vão andar, vai funcionar. Mas enquanto ele estiver ali, e às vezes ele fica disfarçadinho, né? O diabo fica disfarçando, a pessoa nem percebe que ele está. Enquanto ele estiver ali, as coisas não andam. Então tem que pedir a Deus, o que ele está falando aqui. Vamos repetir: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar, não é? Os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Não é só perdoar, tem que purificar também, tirar aquele pecado. Tirando o pecado, o que acontece? Você está livre com Deus. Aí sim, aí você pode abrir a boca, você pode explicar a Deus o que está acontecendo na sua vida. Você pode falar para Deus qual é o seu sonho, o que está acontecendo, quem está mexendo com você. Você pode abrir o seu coração para Deus, falar: Senhor, eu preciso do milagre. Tirou o pecado, está acesso, está livre. Aí, que você falar com Deus, ele vai te ouvir. Você vai, aí ele, opa, entendeu? Ele vai olhar para você e vai te responder. Lá no... Vamos encerrar aqui. Lá no... Segunda Reis, deixa eu ver, acho que é a Segunda Reis, é Crônicas, deixa eu ver, acho que é a Segunda Crônicas. Deixa eu mostrar um negocinho de Segunda Crônicas. Tirou o pecado, se confessou e está livre, assim. Aí você pode falar o que você quiser com Deus, Deus vai te ouvir, Deus vai fazer acontecer um milagre na sua vida. Segunda Crônicas 7, lá no versículo 14. Acharam aí? Olha o que Deus está falando aqui, ó. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? São nós, se humilhar. O que é se humilhar? Em primeiro lugar, quando Deus mostra para a gente que a gente está em pecado, às vezes a nossa cara não quer aceitar, não. Que a gente está errado. Entendeu? Dá um orgulho, a pessoa acha que está certo. E se deixar, endurece o coração para Deus. Não, eu não fiz nada demais. Entendeu? De começo ela não quer aceitar o próprio erro. Não é fácil a gente aceitar que errou, sabia? A gente já viu que as pessoas têm dificuldade de confessar que errou? A pessoa acha que nunca erra. Às vezes a gente vai no profissional, num lugar. Eu fui num lugar aí que eu tive que levar a Natasha. Que ela está fazendo tratamento de dente, né, de aparelho. E aí o que aconteceu? Aconteceu lá uma situaçãozinha aí, que eu não vou citar nome, né? Que não sei se é pelo dia que ela foi fazer a manutenção, não tinha luz.
Aí a menina fez aquela perninha, não sei, que é a primeira vez, nunca aconteceu isso, tá? O pessoal são profissional, trabalha direitinho, mas a primeira vez que deu um probleminha, apertou demais, entendeu? E aí a gente foi lá. Aí a mulher estava viajando, aquela coisa toda, a doutora, né? Aí a gente, o pessoal que estava lá, não, vamos passar um zap para ela e explicar para ela. Não, mas aí espera até mês que vem. Eu falei, filha, mas não tem como esperar até mês que vem, porque está incomodando ela de primeiro. Tem que ter uma emergênciazinha aqui e tal. Aí eu fui falar, não, então vamos ligar para ela, vamos ver o que a gente pode fazer. Ligou para ela e tal, tal. Aí explicou ela direitinho. Aí ela fala, autorizou o pessoal lá a tirar, não tira aí o elástico que tinha apertado demais, tira o elástico aí mês que vem eu vou dar uma olhada. Aí tá, aí a gente veio embora, né? Aí eu não sei o que ele falou, não, mas isso aí era normal mesmo, não sei o que, mas a gente vai tirar, não sei o que. E eu falei para a Natália, Natália, a gente não vai julgar, claro que a gente não está para julgar ninguém. Mas você acha também que se eles errarem, eles vão falar que eles erraram? Geralmente as pessoas não falam. Já reparou isso? Um médico, um doutor, qualquer pessoa errar. Minha mesmo, não. A pessoa morre dizendo que não foi ela, que ela não sabe que, entendeu? Põe a culpa na pessoa, não, mas isso aí foi você que cuidou direito, mas a pessoa não admite que ela errou. Porque o orgulho que o diabo põe na pessoa. É difícil a pessoa admitir que errou, porque não é fácil, a carga da pessoa não quer admitir que ela errou. E com Deus, o primeiro passo, você tem que. É difícil uma pessoa humilde que peça perdão, porque às vezes a pessoa errou com Deus, a pedindo perdão, mas tem casos que a pessoa errou com a outra pessoa. Entendeu? Julgou, falou uma coisa pesada, ou cometeu um erro, e a pessoa, e Deus já tocou no coração da pessoa, vai lá e pede perdão essa pessoa que você fez. A pessoa endurece o coração, ela não tem a humildade de pedir perdão. Ela morre ali, não pede perdão. E ela precisa do perdão daquela pessoa. Entendeu? E isso não é legal, a pessoa tem que ser humilde para pedir perdão. Se Deus está tocando o coração, pede para o perdão. Se você não perdão para fulano, você pede. Glória a Deus, é melhor do que a pessoa morrer assim, entendeu? Precisando de perdão do outro. E Deus, ele está falando assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o que é se humilhar? Aceitar a palavra dele, né? É reconhecer os seus erros. E ele está dizendo aqui, e orar. Você viu que tem uma coisa errada com você? Para o próximo, vou orar. Não adianta se a gente querer dar, como é que se diz? Ficar dando volta, né? Voltando caminho, deixando passar, fingindo que não está vendo. Não, se você percebeu que tem uma coisa errada, não finge que não vê, não. Vai logo e fala, vai, eu fiz. Eu percebi que eu fiz isso, entendeu? Abre o coração para Deus. Aí está falando, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, não é isso? Aí qual é o próximo passo? Se converter dos seus maus caminhos. Que eu falei lá, tem que sair do pecado, abandonar aquele pecado. Se converter dos seus maus caminhos, aí olha a promessa que ele está falando. Então eu ouvirei dos céus. Tá vendo? Porque isso aqui se bateu com Isaías 59. Que lá o Deus não estava ouvindo o pessoal, por quê? Por causa do pecado. Aqui é a mesma coisa. O Senhor está falando, se você se humilhar, sair, orar, se converter dos seus pecados, sair fora de aí eu ouvirei. Porque saiu o pecado. Não é isso que estava atrapalhando de ouvir?
as vossas iniquidades, faz separação de vós, vosso Deus, e pede que eu te ouvir. Então saiu o pecado, aí Deus ouve. Aí está livre o acesso. Entendeu? Aí ele está falando aqui, ó. Vamos lá. Então eu os ouvirei do céu. Se você fizer isso, abandonar ao pecado, eu ouvirei do céu. Perdoarei seus pecados. E sararei a sua terra. Porque, pastor, o que é sarar a terra? Porque a vida da pessoa fica toda de cabeça para baixo quando ela está em pecado. Misericórdia, gente. Você lembra do Jonas, quando estava naquele barco, naquele navio? O pessoal não tinha sossego. O navio estava prestes a afundar. Ninguém conseguia ficar sossegado ali dentro, porque o Jonas estava lá em pecado. Então, quando a pessoa via a vida da pessoa, fica igual aquele navio, de cabeça para baixo, uma tempestade para da outra, uma tempestade para da outra. A família é atacada, o diabo ataca uma, ataca outra, ataca uma, ataca outra. Ah, por quê? Porque a pessoa está em pecado. Mas se ela sai daquele pecado, Deus está falando, aí eu ouvirei do céu, perdoarei os pecados e sararei a tua terra. Vou acabar com esse problema todinho que você está passando. Aí ele falou aqui no 15, esse daqui que é 15, esse 15 que eu queria que todos prestassem atenção aí. Tudo bem, Jesus? Deus abençoe ele mais. Agora, quer dizer, a pessoa se limpou do pecado, né? Pediu perdão, se consertou com Deus. Aí ele está dizendo, agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração desse lugar. Olha só. Ele disse, agora que saiu o pecado, saiu o erro, agora sim. Agora eu estou atento aí, você falar, eu vou te ouvir. Mas enquanto tiver o pecado, Deus não ouve, nem pode responder a pessoa, nada acontece. Então o problema, gente, é o pecado, tirar o pecado. E Jesus é tão misericordioso, tão bom, né? Que ele fez? Ele deixou lá no João, né, que a gente leu lá, ele deixou essa porta de saída. Se você for fiel e confessar, ele perdoa e purifica. Então, a gente não pode perder tempo. Percebeu que as coisas estão meio travadas, que o negócio não está andando, que parece que Deus não está nem ouvindo? Vai orar a Deus, Senhor, se tiver alguma coisa na minha vida errada, o Senhor tira. Está limpinho? Já tirou tudo? Ora e só aguarda que Deus, se Ele prometeu que Ele vai ouvir, vai sarar a sua terra, Ele vai sarar. Agora é só aguardar. Glória a Deus, é assim. Gente, isso aqui é uma mensagem, um recado para tirar todo empecilho de oração, entendeu? Todo impedimento. A gente tem que ir a Deus, mas tira esse impedimento todo agora sim, agora Deus está me ouvindo. Aí vai estar você frente a frente com Deus, você vai ouvir, e Ele prometeu, né? Agora estarão atentos meus olhos. Você falar, eu vou te atender. Olha, o acesso está livre, nada mais vai impedir o seu milagre. Glória a Deus, é isso aí. Vamos orar então em nome de Jesus. Hoje a gente não vai tempo tarde, não, tá? O recadinho é só esse aí. Agora é só botar em prática, é só vitória. Glória a Deus. Deus vai ouvir tudo lá do céu, vai anotar tudo no caderninho, vai mandar o anjo trazer e a gente vai receber nossa bênção em nome de Jesus. Pode? Eu? Não. Pode deixar que eu vou consagrar. Pode fechar agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho na tua presença. Oh Deus Todo-Poderoso, agradeci o Senhor por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos deu. De repente, Pai, isso é até a resposta para alguém que está orando, pois por quê? Parece que Deus não está ouvindo. Agora essa pessoa entendeu o que é e entendeu como sair daí. Não adianta falar o que é, mas como que sai? Eles entenderam. Sair é o arrependimento, é confessar, pedir força, e o Senhor vai ouvir, o Senhor vai perdoar, o Senhor vai purificar de toda iniquidade, vai ouvir essa pessoa e vai mudar a história dela. E em nome de Jesus eu peço que o Senhor põe a sua mão
sobre a família, Pai, sobre os familiares, sobre a prosperidade, sobre, ó Deus, a saúde dessa pessoa, e em todas as áreas essa pessoa venha ser muito abençoada. Pai, em nome de Jesus, eu consagro esses cálices da saúde que está aqui no altar e peço, Senhor, que o Senhor põe o seu poder que cura, que liberta, que transforma, e até mesmo essa pessoa que está em casa voltada com um ato, o Senhor venha colocar o seu poder de cura, de libertação, de transformação nesse corpo humano, e a pessoa seja completamente, totalmente livre de todo tipo de mal, Pai. Em nome de Jesus, eu paraliso a ação de Satanás, exigindo que saia da família, saia da casa, saia da prosperidade, saia dos filhos, saia em nome de Jesus da fonte de renda, saia da saúde, leva todo o seu mal e não volte mais. Eu exijo a tua saída e ordeno que saia em nome de Jesus. Pai, estou declarando todos libertos, curados e livres. Glorifique o seu nome. O milagre do Senhor venha acontecer na vida dessas pessoas. O Senhor venha sarar a terra. O Senhor venha mudar a escola. O Senhor vai transformar a família. Seu nome seja glorificado. E tudo isso, Pai, é para a sua glória, em nome de Jesus. Agora eu peço a Ti, que o Senhor cubra com o Teu manto sagrado, leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim, seja, graças a Deus. Amém? Deus abençoe aí, um bom dia e a paz do Senhor, não. E vamos na paz do Senhor e até mais tarde, se assim Jesus permitir. Glória a Deus, na paz em nome de Jesus.